Hoje veremos sobre a medida da temperatura. Então, antes de tudo, vamos pensar o seguinte: na sensação térmica que temos ao sair da piscina, do rio, da praia, do banho, por exemplo. Por que é que sentimos frio? Como o corpo está molhado, há sobre a nossa pele uma fina camada de água que vai evaporando aos poucos. Nessa evaporação, ocorre a transferência de energia térmica entre o nosso corpo e a água. Como o corpo ele cede uma parte de sua energia, ou seja, ele doa uma parte de energia, temos a sensação de que o ar está mais frio do que antes de nos molharmos, mesmo que ele não esteja. Para sabermos a temperatura de um objeto de maneira precisa, devemos utilizar instrumentos específicos, que são os termômetros. Em geral, quando a temperatura de um material varia, outras propriedades desse material ele também pode ser alterada. A agitação térmica das partículas de um objeto faz com que eles se afastem umas das outras. Esse afastamento provoca o aumento da dimensão do corpo, que é chamado de dilatação térmica. Então, na medida que essas temperaturas sobem, há o afastamento das moléculas, que a gente chama de dilatação térmica. Por outro lado, quando o corpo cede o calor, ou seja, ele doa o calor, sua temperatura diminui e as suas partículas passam a se agitar com menor intensidade, aproximando-se umas das outras, ocorrendo então a diminuição das dimensões do corpo, chamando de contração térmica, ou seja, quando a temperatura cai, esse afastamento diminui, a agitação das moléculas diminui e é chamada de contração térmica. Ao se expandir ou se contrair, as partículas de um corpo elas não sofrem alteração no tamanho. O que muda é a distância entre elas, como a gente pode ver aí, ó. Quando a temperatura é menor, a baixa temperatura, as moléculas, a agitação é bem menos. Então, a distância entre uma molécula e outra, entre uma partícula e outra, é menos. Já quando essa temperatura sobe com a maior temperatura, essas partículas elas se agitam mais e a distância entre elas é maior. Portanto, não muda o tamanho da partícula, e sim o distanciamento entre elas. O princípio do funcionamento de alguns termômetros, como o da coluna líquida, está baseado na dilatação ou na contração térmica de suas partes. Então, a gente pode ver aí na imagem um exemplo de um termômetro de coluna líquida. Nesses instrumentos existem elementos ou componentes que se modificam quando entram em contato com outro objeto, possibilitando a aferição das temperaturas. Termômetro de coluna líquida. Utilizado para medir a temperatura do corpo, tanto dos humanos quanto de outros animais. Também é utilizado para medir a temperatura do ambiente e também nos laboratórios para medir a temperatura das substâncias. Então, vocês podem ver aí nos exemplos, o primeiro aí maior é o termômetro de coluna líquida para medir a temperatura do ambiente. O amarelinho, ele é para medir substâncias no laboratório. E o de baixo é o que a gente já conhece, que mede a temperatura do corpo, tanto dos humanos quanto dos animais. Então, como é que esse termômetro é formado? Ele é formado pelo capilar, que é essa linha aí onde o líquido vai percorrer, pelo líquido, e pelo bulbo, que é a parte das extremidades. Então, esse aí é um termômetro de álcool. Por muito tempo, o líquido que compõe um termômetro era de mercúrio. Porém, o mercúrio é uma substância altamente tóxica, então foi proibida a utilização do mercúrio para a fabricação dos termômetros de coluna líquida e foi substituído pelo álcool. Então, hoje a gente encontra esses termômetros com a substância líquida dele, álcool. A temperatura de um objeto ela é medida colocando em contato com o bulbo, que é a parte da extremidade do termômetro. Então, quando o bulbo tiver contato com o objeto, vai haver um equilíbrio térmico, onde o bulbo vai absorver a temperatura daquele objeto que está tendo contato.
Com a dilatação do líquido, é diretamente proporcional à sua temperatura, cada altura do capilar também corresponde a um valor dela, que é definido como escala de temperatura. Então, na medida que esse bulbo está em contato com o objeto e a temperatura vai subindo e ele vai se equilibrando, então cada altura que o líquido sobe no capilar vai ser um valor definido para ele. Escalas de temperatura. O astrônomo sueco Anders Celsius, que nasceu em 1701 e morreu em 1744, ele concebeu a escala de temperatura muito utilizada hoje. Primeiro, ele definiu os dois pontos fixos, que é a temperatura de fusão e de ebulição da água ao nível do mar. Atribuiu valores arbitrários de 0 para a temperatura de fusão e de 100 para a temperatura de ebulição. E dividiu esse intervalo entre suas marcas de 0 graus Celsius e 100 graus Celsius em 100 partes iguais. Cada divisão apresenta a variação de 1 grau Celsius, que é representado. Então, a cada 100 marcas lá no termômetro corresponde a 1 grau Celsius. E a partir daí foi criado a escala Celsius, que é a escala que a gente utiliza na nossa região, no nosso país, principalmente, para medir as temperaturas do ambiente e também as temperaturas do corpo humano e dos animais. Existe outra escala também, chamada de escala Fahrenheit. Essa escala é utilizada em países de língua inglesa e foi criada pelo físico alemão Daniel Gabriel Fahrenheit, que nasceu em 1686 e morreu em 1736. Nessa escala, o ponto de fusão e de ebulição da água a nível do mar é de 32 graus Fahrenheit e de 212 graus Fahrenheit. Então, o ponto de fusão é de 32 e o ponto de ebulição é de 212. Esse tipo de escala aí é utilizado em países que têm o idioma inglês. Outra escala também que existe foi criada pelo físico britânico William Thomson, que nasceu em 1824 e morreu em 1970, que era um Lord Kelvin. Lord é um título que é utilizado em países britânicos. Então, na escala de Kelvin, o ponto de fusão e de ebulição eles têm valores aproximados a 273 K e 373 K, respectivamente. Então, a gente percebe que cada escala tem um número representando o ponto de ebulição e o ponto de fusão diferente. Porém, todos correspondem à mesma temperatura, mas cada escala vai ter sua numeração. Então, aqui a gente pode observar uma comparação das três escalas. A escala que a gente utiliza, que é a escala Celsius, a escala de Fahrenheit e a escala de Kelvin. Observem aí que o ponto de fusão, que é o ponto onde está mais frio, que no Celsius é 0 grau, na escala de Fahrenheit é 32 e na escala de Kelvin é 273. E o ponto de ebulição da água, que é quando a água começa a evaporar a temperatura mais alta, que é a temperatura do ponto de ebulição, onde no grau Celsius é em 100 graus, no de Fahrenheit é 212 e no de Kelvin é 373. Então, pessoal, a gente encerra nossa aula sobre as medidas da temperatura. Caso tenha alguma dúvida, vocês podem repetir esse vídeo e assistir quantas vezes quiser, ou então falar comigo no particular para eu tirar suas dúvidas e assim poder fazer a atividade.